Alguma vez pararam para pensar no que uma unha encravada estaria a sentir? Pois é, vamos mergulhar numa história de dor, até de traição, mas contada de um ponto de vista que ninguém espera, o da própria unha do pé. E aqui está ele, o nosso narrador, Alux. A identidade dele é bem clara, né? Uma unha com uma missão de vida. E é essa narração em primeira pessoa que torna tudo tão fascinante. Mas que trabalho é esse que ele diz que ama tanto? Para a gente entender a tragédia que está por vir, primeiro precisamos de entender o propósito. A primeira parte da história vai mostrar justamente isso. Qual é a nobre missão de uma unha e como ela deveria ser antes de tudo dar terrivelmente errado. Basicamente, a função do Alux é ser um escudo, um protetor mesmo. Ele absorve os impactos do dia a dia, ajuda no equilíbrio do corpo. O estado ideal dele é crescer reto, quadrado, sempre forte e com uma aparência saudável. Essa é a imagem da perfeição para uma unha, a sua verdadeira razão de existir. E aqui está o contraste, o conflito central de toda a história. De um lado, a vida como deveria ser, forte, reta, protetora. Do outro, o pesadelo. Uma unha presa que perfura a pele, que fica inflamada. A transformação de herói em vilão. E como é que se chega a este ponto? Tudo começa com um simples erro. E agora chegamos ao momento que desencadeia todo o drama. Um ato de pura ignorância. Uma simples manutenção de rotina que correu muito, mas muito mal. A tensão é construída a partir da perspectiva da unha, claro. O que para nós é só um alicate, para o Alux é uma sombra gigante, uma ameaça. A fonte da sua ruína, nas mãos do seu humano, o Jorge, estava prestes a entrar em ação. O erro do Jorge foi não ter feito um corte reto. Em vez disso, ele foi lá no cantinho, com um alicate, sabe, e fez uma curva bem funda. O passo crucial, o erro fatal, foi remover a chamada quina, aquele cantinho que serve de guia para o crescimento da unha. Sem ela, o Alux ficou completamente vulnerável. Nas próprias palavras do Alux, a gente percebe a gravidade do erro. Aquela pontinha lateral não era um excesso, era a bússola dele, o guia que garantia que ele crescesse direitinho por cima da pele. Sem ela, o Alux estava perdido. Sem o seu guia, o destino do Alux está selado. O crescimento natural dele, que antes era um processo nobre, agora transforma-se numa rota de colisão, um choque direto com a carne que ele deveria estar a proteger. E a progressão do desastre é rápida. O corte errado deixa um vácuo e a pele, que é macia, aproveita e ocupa aquele espaço. Dias depois, quando o Alux continua o seu trabalho de crescer, ele encontra uma parede de carne, onde antes havia um caminho livre. A colisão é, então, inevitável. E é assim que nasce o pesadelo do Alux, a unha encravada. Não é por maldade da parte dele, é pura física. Uma borda que ficou afiada, agora sem guia, é forçada a entrar na pele, simplesmente por seguir a sua programação natural de crescer. É um dilema terrível, não é? A unha está presa numa armadilha biológica. A sua função mais básica, o crescimento, torna-se a sua maldição. Não há como recuar. É só uma pressão constante para a frente, contra aquela barreira de pele. A partir do momento em que a unha fura a pele, o corpo entende isso como uma agressão e declara guerra. A resposta inflamatória é imediata e, feroz. Essa é a pergunta-chave. Um protetor que de repente vira um invasor. Como é que o sistema de defesa do corpo reage a esta, traição interna? A reação é de alarme total. Para os nervos, a unha já não é parte do corpo, mas sim um objeto estranho, hostil, que está a causar danos. O sinal de dor é disparado como o alarme de incêndio. Então, o corpo mobiliza as suas armas. Vermelhidão, calor, inchaço, dor. São os sinais clássicos da inflamação. Uma tentativa desesperada de combater a invasão e proteger a área que foi ferida. E aqui vem a trágica ironia da coisa toda. A própria defesa do corpo acaba por piorar a situação. O inchaço, que devia proteger, na verdade pressiona ainda mais a unha para dentro da carne, apertando-a num abraço sufocante. É um ciclo vicioso de dor. Presa e a causar um sofrimento danado. A única esperança do Alux é que o seu humano, o Jorge, entenda o que realmente está a acontecer e procure a solução certa. O contraste entre o que se deve e não se deve fazer é gritante.
A intuição de tentar cortar mais ou escavar em casa só vai agravar a lesão. Um profissional, por outro lado, não ataca a unha. Pelo contrário, ele reeduca o caminho dela, afasta a pele com cuidado e guia a unha de volta para a superfície. Este é o apelo desesperado do Alux. A mensagem é clara. O problema não se resolve com mais violência, mas com conhecimento. A solução é procurar ajuda especializada, alguém que entenda a mecânica da coisa. No final, esta é a forma mais simples e poderosa de resumir a situação. O Alux não é o vilão. Ele é a vítima de um procedimento mal executado, sofrendo as consequências de um simples erro. E terminamos com esta reflexão. Talvez a dor de uma unha encravada não seja apenas um incômodo. Talvez seja uma forma de comunicação, um sinal de que algo foi feito de forma errada. E, quem sabe, uma lição sobre a importância de entender e respeitar até as mais pequenas partes do nosso corpo.